Hoje o cenário de petróleo é que a gente tem os estoques caindo numa velocidade enorme e tá bem claro, eu acho que tá ficando cada dia mais claro, dado que o preço não para de subir, que tá faltando petróleo no mercado. Esse eu acho que é o primeiro ponto aqui para a gente colocar sobre petróleo. Só que tem, olhando para frente, assim, você tem um deal para sair do Irã, como o Oliver falou, do Irã com o Ocidente, né, com a Europa e com os Estados Unidos, que caso saia esse deal, e nesses últimos dias eu acho que está ficando mais claro que esse acordo, né, vai sair, os Estados Unidos e o Ocidente eles vão tirar as sanções sobre o Irã, você pode ter uma entrada significativa de petróleo no mercado. A gente está falando um mercado de 100 milhões de barris por dia, mais ou menos, de oferta e demanda. A gente está falando que o Irã, como o mercado ele funciona normalmente muito apertado, a gente está falando que o Irã pode colocar mais ou menos 1 milhão de barris por dia. 1 milhão e alguma coisa de barris por dia já vai fazer, vai arrefecer o petróleo. Eu acho que ele vai deixar de subir da maneira que ele estava subindo, né, na velocidade que ele estava subindo. Qual que é o déficit hoje? Você tem ideia, mais ou menos, de cabeça? Hoje a gente está vendo, nos Estados Unidos, a gente está vendo a cada semana uma queda de estoques na casa de 10 milhões de barris. Tá. Só nos Estados Unidos. Tá? Por semana você está tendo 10 milhões de barris de queda e os estoques não param de cair. Caíram no ano passado direto, quase todas as semanas, e esse ano continuou caindo em uma velocidade forte. Tanto que, é o que eu falei, quanto mais cai o estoque, e os estoques já estão no nível bem baixo, o preço ele começa, ao invés de ele pular de 1 em 1, ele começa a pular de 5 em 5, começa a pular de 10 em 10, que é um cenário que a gente pode estar indo aí para o preço do petróleo. Então, se esse acordo com o Irã, ele de fato acontecer, eu acho que a gente vai ter uma arrefecida, tá, no petróleo, porque o Irã tem muito estoque, tá? A gente está falando aí de 50 milhões a 80 milhões de barris que o Irã tem em estoque. O Irã começou a se movimentar já, ele foi na Coreia do Sul. A Coreia do Sul era a grande compradora de petróleo do Irã. Ele foi na Coreia do Sul essa semana para já começar a iniciar uma negociação, né, da venda de petróleo dele. Ele tem conversado com a China também. Então a gente começa a ver uma movimentação do Irã, tanto com os parceiros comerciais dele para vender petróleo, quanto nesse acordo com os Estados Unidos e com a Europa. Então, saindo do deal, mesmo se a gente tiver uma confusão na Rússia com a Ucrânia, eu acho que o petróleo tende a dar uma arrefecida. Tá? Agora, se não sair o deal, tá? Se não sair esse acordo, a gente está falando que o petróleo vai subir muito. Aí, a gente está falando provavelmente de preços que inimagináveis. Talvez $120, $150. Eu acho que a gente vai para um preço... Se não tiver o acordo com o Irã, no cenário que a gente está hoje, eu acho que a gente vai para um preço que vai ter que estrangular a demanda. Que você vai ter que fazer que nem aconteceu com gás no final do ano passado. Você vai para um preço que você vai ter que... Para você reequilibrar o mercado, ou você tem que ter uma oferta nova, que a gente está falando... Tirando o Irã, eu não consigo ver quem coloque uma oferta consistente nova no mercado hoje. Tá, dado que o produtor americano não está produzindo tanto quanto o mercado esperava. Enfim, os árabes estão satisfeitos com o preço do petróleo, os russos também. Então, dado que você não vai ter oferta, se não tiver esse acordo com o Irã, você vai ter que reequilibrar o mercado na demanda. E como é que você reequilibra o mercado na demanda? Com preço. O preço sobe até o ponto que a demanda tem que arrefecer. Você vai deixar de usar seu carro, você vai deixar de fazer uma viagem, porque o preço da gasolina vai estar R$10, algo do gênero. Qual vai ser esse preço? Não sei. É $90? Não. É 100? Acho que não. 120? Eu acho que a gente começa a discutir a partir de 120 e talvez vá muito mais. Quem diria que o preço do gás na Europa ia para 180 euros o milhão de BTU? Ninguém diria isso. Quem diria que o preço do minério de ferro subiria o que subiu no final do ano passado? Também ninguém diria. Ninguém falaria isso. Então, aconteceu por quê? Porque você não tem. E quando você não tem, você tem que ir para um preço que vai estrangular a demanda. Então, essa é a questão do petróleo, tá, com relação à Rússia. Se tiver o acordo com o Irã, arrefece. Se não tiver o acordo com o Irã e ainda tiver a questão do conflito da Rússia, a gente vai para preços inimagináveis. Mas arrefecer queda? Seria uma queda no preço ou só estopa um pouco essa alta? Eu acho que vai estopar um pouco a alta, o preço cai, não vai desabar. Tá. Não vai desabar. Mas o preço vai ceder, que seja 10%, 15%, não sei, mas o preço vai ceder de um determinado patamar
E depois a gente vai voltar para um cenário estrutural que a demanda está subindo, você não tem oferta e a gente volta para o preço de $90, que é o que está agora, e depois continua subindo. Acho que é esse o cenário, mas vai arrefecer. Então, eu não acho que o petróleo hoje ele seja a melhor commodity para você operar esse geopolítico. Né? A commodity que tem se mostrado com melhor potencial para operar o geopolítico, das commodities mais líquidas, já não vou usar o exemplo do paládio aqui, porque é covardia, né? A Rússia produz 40% do paládio do mundo. Então, olhando para as commodities mais líquidas, a que me parece com melhor potencial e que tem se mostrado, né, ser a melhor commodity para isso é o ouro. O ouro, ele tem... normalmente ele tem uma relação inversa com o juro real americano, ou seja, o juro real americano sobe, o ouro normalmente cai, né? E essa relação foi totalmente quebrada nesse ano. É impressionante como foi quebrado isso. E fora isso, fora toda a demanda que está tendo, né, de ouro, você tem toda essa questão geopolítica que está fazendo o preço subir. Fora que a gente está falando que a Rússia produz 10% do ouro do mundo. É um grande produtor de ouro global. Se tiver qualquer problema com o ouro, vai subir ainda mais. Então, eu vejo esse porto seguro, né, digamos assim, do ouro para essa questão geopolítica com melhor potencial do que o petróleo. E aí você tem outras commodities também. Você tem, por exemplo, o alumínio. A Rússia é super relevante no alumínio. O alumínio provavelmente vai subir bem, como foi o caso lá em 2018, quando teve a sanção. Enfim, tem uma série de commodities para você escolher. Mas o petróleo, a gente vai ter que esperar esse acordo com o Irã sair. Entender como vai ser esse acordo. Enfim, tá muito incerto, entendeu? Então eu acho que vai ficar capeada ali a commodity, o petróleo. Eu acho só interessante complementar que você tinha mencionado, né, antes que esse potencial maior para o ouro que você enxerga, ele é ponderado também pela volatilidade, né? Porque de repente eu ia perguntar isso agora, cara. A gente tá muito alinhado, tá começando a me assustar, velho. Não, porque de repente o pessoal que tá nos escutando vê, o ouro subiu menos do que o petróleo, mas a volatilidade do petróleo também é muito porque forte, depois né? fala, pô, o cara falou lá que era melhor, exatamente. né? O petróleo tem uma volatilidade que é muito maior do que a volatilidade do ouro. Então, uma alta de 20% no petróleo é uma alta relevante. Para o ouro, uma alta de 5%, 10% já é uma alta muito relevante. Uhum. Entendeu? Porque é uma commodity que se mexe menos. Uhum. Né? O ouro, a gente está falando, é uma commodity de $100 bilhões por dia de negociação. Então, é bastante coisa.